Olá, estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. Hoje nós estamos encerrando o ciclo de entrevistas sobre movimentos sociais e religiosidade popular no Brasil. Neste quinto programa, nós iremos falar sobre o Caldeirão do Beato Zé Lourenço. Quem conhece a história do Brasil, quem conhece a cultura popular, religiosidade popular, e quem já ouviu falar do Cariri cearense, do Padre Cícero, de Juazeiro, com certeza já ouviu falar do Caldeirão do Beato Zé Lourenço. E você que está nos assistindo, você que acompanha a nossa programação, vai assistir agora uma entrevista muito rica em detalhes sobre uma das maiores lideranças da região do Nordeste, dos sertões do Nordeste do Brasil. Conosco hoje um entrevistado mais do que especial. Domingos Sávio, professor da URCA, graduado em Comunicação Social e Ciências Sociais, com mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Regional do Cariri, URCA, e onde, além de lecionar, desenvolve pesquisas sobre memória social. Domingos Sávio é autor de vários livros e já publicou vários artigos em revistas científicas. Destaquemos aqui duas grandes obras de Sávio. Um Beato Líder, Narrações Memoráveis do Caldeirão pela imprensa universitária da UFC, em 2004, e Narradores do Padre Cícero, muito mais a contar, pela Expressão Gráfica e Editora, em 2011, além de artigos em revistas especializadas. Domingos Sávio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e tenho certeza que o nosso telespectador vai despertar mais ainda o interesse na história do Brasil, nos movimentos sociais que tiveram e que dialogaram com a religiosidade. Seja bem-vindo. E eu gostaria de começar com a primeira pergunta. Quem foi José Lourenço e de que maneira podemos inseri-lo no universo do Juazeiro do Padre Cícero? Seja bem-vindo, amigo. Eu quero inicialmente agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com o meu parceiro, companheiro de pesquisa, professor Lemuel. E, inclusive, nós tivemos já uma trajetória juntos nas pesquisas relacionadas ao Caldeirão do Beato José Lourenço. E cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, o José Lourenço é um personagem bastante diferenciado entre os líderes que surgiram no campo no Brasil. O José Lourenço, ele era africano de origem, no sentido que os pais deles eram pessoas que foram trazidas da África como escravos para o Brasil, igualmente os avós dele. Então, ele era de sangue africano, né? E era, portanto, ele nasce no Brasil, nasce na Paraíba, e ele cresce naquelas fazendas na região de Pilões de Dentro, no município de Areia, e ao passo que ele vai crescendo, vai ficando adolescente, ele
tem algumas dificuldades de relacionamento com seu pai, como é comum a todos os adolescentes. E então ele decide sair de casa e ainda muito jovem, né, no início da adolescência, e ele vai morar em fazendas de gado, e então ele desenvolve todo um aprendizado, né, trabalhando naquelas fazendas. Bom, quando ele atinge a maioridade, mais ou menos com 18 anos, ele sente falta de sua família e decide voltar para a cidade de sua origem, para o município de sua origem, Areias. E quando ele chega lá, isso foi aproximadamente no ano de 1889. Quando ele chega, então, de volta à casa dos pais, não encontra os pais e ele sabe o paradeiro que os pais migraram para Juazeiro do Norte. E os pais vieram, então, por conta de toda a fama que o Juazeiro do Norte estava tendo naquele momento, em virtude dos milagres, do milagre da hóstia envolvendo o padre Cícero e uma de suas beatas, Maria de Araújo. Quando o padre Cícero colocava a hóstia na boca da beata, então a hóstia se transformava em sangue, né? E isso correu pelos sertões como um grande milagre, né? A ressurreição de Jesus no sertão, para aquele povo sofrido, para aquele povo que era desesperançado, sem apoio do Estado, né? E que vivia em condições bastante precárias, né? Sujeita à mortandade por conta de flagelos da seca, etc. E o Beato José Lourenço, então, por volta de 1889, ele vai para Juazeiro em busca de seus pais. E ao chegar em Juazeiro, as pessoas que chegavam em Juazeiro iam procurar a autoridade máxima, que sabia da vida de todo mundo, sabia de todo o movimento da cidade, que era o padre Cícero, porque quem chegava em situação de sobrevivência precária ou não, ou pessoas que chegavam abastadas, mas querendo se estabelecer na cidade, iam naturalmente procurar o líder da cidade, que era o padre Cícero. E aí, em contato com o padre Cícero, de cara, eles desenvolvem uma afeição, né? E passam a ser amigos. E o padre Cícero, então, percebendo nele uma pessoa bastante diferente, né? Que trazia valores muito diferentes consigo, e o padre Cícero orienta que ele fique em Juazeiro e passe a participar de uma ordem de beatos que chamava-se as Cortes Celestiais. E aí então começa o relacionamento dos dois. O padre Cícero passa então a ser o mentor ou o mestre espiritual do Beato José Lourenço, e o Beato José Lourenço, né, o tem como guia, além de grande amigo. Sávio, a história do beato se assemelha à de tantos outros beatos e beatas espalhados pelo Brasil, seja nos sertões ou no litoral. Você poderia fazer uma comparação entre Zé Lourenço e outras lideranças leigas da Igreja Católica? Sim, muito boa pergunta. Primeiro, a gente precisa entender como, não é, surgiram essas lideranças leigas e essa instituição do Beato. A história nos conta que a Igreja teve naquele período, né, que nós chamamos de coronelismo, né, mas precisando seria mais ou menos entre meados do século XIX e meados do século XX, a igreja tinha um plantel muito reduzido no Brasil. Ou seja, existiam muitos poucos padres para aquele contingente populacional. Então, surgiu em Portugal um livro que chamava Missão Abreviada. E era um livro bastante volumoso, né? Mais de 800 páginas. E este livro se destinava às pessoas que pudessem contribuir com a expansão da igreja, fazendo uma pregação até o ponto em que Roma
lhes permitia fazer, né, ministrar determinados sacramentos, etc. E nesse meio tempo surge uma figura muito emblemática no Nordeste, inicia-se, embora fosse cearense, ele começa a vida pública dele em Pernambuco, que é o padre Mestre Biapina. O padre Mestre Biapina, originalmente, ele era um jurista, mas desencantado com as preferências classistas que os juízes, né, o sistema de direito, enfim, fazia, no sentido de que as pessoas das elites abastadas eram protegidas, enquanto os pobres não. O padre Mestre Biapina, né, ainda não padre, mas como juiz, ele decide, então, ser padre e ele vai até o seminário de Olinda e pede para ser ordenado sem estudar como seminarista. É um caso inédito, ele foi ordenado e ele caminha pelos sertões do Nordeste e divulga tanto a missão abreviada como um jeito de atuar para os, digamos assim, para aqueles sacerdotes leigos, que eles poderiam atuar não apenas, né, vejam só, tanto havia os homens beatos como as mulheres beatas. Os homens, eles tinham uma vida pública, o principal da vida pública desses homens era, primeiro, eles deveriam ter votos de castidade e celibatário, significa não casar e não ter relacionamento sexual. Segundo, eles deveriam ter voto de pobreza, ou seja, não poderia ter apego a posses. Portanto, deveriam viver da caridade alheia, daquilo que era não é, dado pelas pessoas. Né? E depois, eles deveriam também fazer um trabalho pelo próximo, pela sociedade. O principal desse trabalho, no caso dos beatos, dos homens beatos, era um trabalho de transição das almas. As pessoas que morriam e essas pessoas ficavam apegadas a esse plano, então elas necessitavam que essas ordens beatas, ordens de penitentes, ajudassem a elas a se desapegarem desse purgatório na Terra e continuarem. Então, esses beatos, eles eram meio como assistentes sociais, nesse sentido espiritual. Diferenciava das mulheres, que as mulheres beatas, elas trabalhavam em instituições de caridades e trabalhavam também na casa dos padres. O grande diferencial do Beato José Lourenço para a maioria dos beatos que surgem, por exemplo, aqui no Cariri cearense, se referia no sentido de que eu, por exemplo, na minha infância, eu conheci beatos, né? E era assim de conhecimento comum que os beatos eles tinham seus casos amorosos ou sexuais, às vezes com homens, às vezes com mulheres, mas eles não praticavam tal castidade. Né? E, por outro lado, também haviam beatos que viviam de renda, no sentido de que eles ganhavam, né, recebiam dinheiro enfim, de doação que as pessoas faziam, compravam pequenas casinhas e alugavam para pessoas mais pobres que eles. Então, os beatos, eles surgiam muito essas regras, que eram regras assim estabelecidas pela própria sociedade. No caso do Beato José Lourenço, ele tem um diferencial. Né? Ele é um beato que trabalha e o fruto do trabalho dele, ele distribui para as pessoas mais necessitadas, pessoas mais pobres. Depois, ele é um beato que não se relaciona afetivo sexualmente com ninguém. Então, ele é muito correto naquilo que ele prega. E é por conta disso que ele vai conseguindo fazer com que em torno dele aconteçam comunidades, né? Porque ele vai conseguindo muitos adeptos para aquela forma de vida. Lembrando que ele havia passado, inicialmente, um bom tempo nas cortes celestiais. Então, ele aprendeu como era a vida de penitência. E, em determinado momento, o padre Cícero coloca para ser uma liderança, né? Para guiar o seu próprio povo. No caso, o que o Beato José Lourenço tem em comum com outros beatos, no Brasil como um todo, é no aspecto de liderança,
de movimento social no campo, porque o Beato José Lourenço, assim como o Quinzeiro, assim como o monge José Maria, né, nesses outros movimentos sociais que aconteceram no campo, no Brasil, o Beato José Lourenço também é um grande líder. É nesse aspecto que nós vemos que eles têm uma religiosidade bastante próxima, não é? E, enfim, a gente pode dizer que nesse aspecto de guiar a comunidade, ele tem algumas semelhanças até com o conselheiro, né, em Canudos, na Bahia. Não é? Agora, no local, no regional, no cotidiano, ele era bastante diferenciado, né? E muitos de seus seguidores o consideravam um homem santo. Né? Quer dizer, se a igreja o reconheceria como um santo ou não, não importa. As pessoas que conviviam com ele, que eram adeptas, né, e que participavam nas suas comunidades, para elas ele era um santo. Eu quero parece que minha conexão caiu. Está tudo bem? Ah, Voltou? tudo bem. Está Então, voltando. Pode ir. eu perguntei para essa senhora que morou no Caldeirão, né, nas entrevistas que eu fiz, eu conversei com 15 pessoas que moraram no Caldeirão, que tiveram uma amizade, uma proximidade com o Beato José Lourenço, e eu perguntei para ela o seguinte: o Beato José Lourenço era santo? Aí ela disse: olha, se ele não era santo, não existe santo, nem existe céu. Então, uma convicção muito profunda de que mais próximo de Deus do que ele estava, um outro humano não poderia chegar. Muito bem, Sávio. Vamos a mais algumas questões que vai despertar mais ainda o interesse do nosso público. Zé Lourenço, Padre Cícero e Floro Bartolomeu. 3 personagens no mesmo contexto histórico e dividindo o mesmo espaço. Como era esse convívio? Nós sabemos que em determinados momentos ocorreram discordâncias, principalmente por parte de Floro. Um exemplo disso foi o episódio do Boi Mansinho. Muito bem. Vou começar assim falando um pouco dessa figura, né, bastante polêmica, que foi o médico baiano radicado em Juazeiro do Norte, né, que chamava Floro Bartolomeu. O Floro Bartolomeu chegou aqui na região, não propriamente em Juazeiro do Norte, mas no município de Missão Velha, em busca de fazer fortuna. Né? Havia um beato de que aqui havia um veio de bauxita, né? Então poderia ser explorado uma mina de bauxita. E bauxita que é um dos materiais para produzir o alumínio. O alumínio não existe na natureza, né? Ele é produzido assim, né? Ele é um resultado. Então, o Floro não deu certo e o Floro decidiu então ficar em Juazeiro e ficando em Juazeiro teve uma amizade com o Padre Cícero, né? O Floro, ele era um homem, ele era um personagem muito forte, né? E ele se lança na política, ele é deputado estadual, é deputado federal e tinha uma mão de ferro. Então, assim, no sentido como ele tratava a sociedade, ele era também delegado em Juazeiro do Norte. E uma das coisas que havia em torno de Juazeiro do Norte era a ideia de que Juazeiro do Norte era formado por um bando de fanáticos, né? de prostitutas, de cangaceiros, todo tipo de bandido. Isso não está errado, não, né? Porque, de fato, o Padre Cícero acolhia todas as pessoas,
não é aquela história que ele dizia, quem matou não mate mais, quem pecou não morre, não peque mais. Então, se a pessoa chegava em Juazeiro e decidia, então, a partir dali ser uma nova pessoa, um novo nome, um novo homem, uma nova mulher, para ele estava tudo bem, ele aceitava essas pessoas morar em Juazeiro. Se não, o próprio Padre Cícero era muito duro. E nesse sentido, tinha que ser, porque imagine manter uma sociedade, manter uma cidade com 30 mil habitantes, né, naquela época, e tudo sob a ordem dele. E o Floro chega, então, e reforça, né, todo esse controle social que o Padre Cícero já tinha iniciado. Disse que, na época de Floro Bartolomeu, se podia pegar uma bolsa com dinheiro e deixar num banco de praça e buscar no dia seguinte que a bolsa estava lá, ninguém pegava. Disse que se uma pessoa é, fosse denunciada como roubo, então a polícia escrevia num papel: sou ladrão, mereço morrer, e isso era pendurado no pescoço daquela pessoa, e 2 policiais davam uma volta com ela no centro da cidade, e era a última vez que se via essa pessoa. Então, a polícia dele dava um jeito de sumir com essas pessoas. Então, ele tinha muito isso, né? O Floro, de caudilho de justiceiro. Mas, como Juazeiro tem essa fama na capital, em Fortaleza, de que era uma cidade de jagunços, né? De cangaceiro, de prostituta, e o Floro queria se lançar deputado federal, o Floro procurava coibir todo tipo de manifestação que fosse entendido pela imprensa dessa forma. A relação de Zé Lourenço com o Padre Cícero é uma relação de grandes amigos durante toda a vida, né? E depois dela, porque mesmo após o Padre Cícero morrer, o Zé Lourenço sonha com ele, onde ele orienta questões da comunidade do Caldeirão. Mas com o Floro Bartolomeu, vem essa figura do Boi Mansinho. O Boi Mansinho foi um touro da raça Zebu, que foi, dado de presente ao Padre Cícero por um industrial alagoano que chamava Delmiro Gouveia. O Delmiro Gouveia tinha uma fábrica de linhas que chamava Linhas Padre Cícero, que fazia muito sucesso. E ele deu esse presente, então, ao Padre Cícero para melhorar o rebanho local. E o Padre Cícero, assim, a pessoa que poderia cuidar do boi seria o Beato José Lourenço, que na época havia se instalado em uma área, em uma fazenda arrendada pelo Padre Cícero, que se chamava Sítio Baixa Dantas, ou Sítio Baixa da Anta. Tanto faz, a mesma coisa. Só que, veja, como o Padre Cícero já era santo, e as pessoas gostam de reverenciar, né, tudo aquilo que pertence ao santo, o Boi Mansinho era muito famoso. Então as pessoas, os visitantes, os romeiros, iam lá ver o Boi Mansinho e tal. E o resultado, para encurtar dessa história, é que o Floro Bartolomeu, vendo que aquilo seria um motivo de chacota em Fortaleza, mandou matar o Boi Mansinho. E dizem que as pessoas, né, que viveram na época, que ele distribuiu a carne na cidade, ninguém quis da carne do boi, não é? E o Beato José Lourenço, então, quando soube, se apresentou, não é, na delegacia, e o Floro Bartolomeu o prendeu, não é? Ele ficou muitas semanas preso. Contam que, em jejum, ele não dormia, nem comia enquanto estava na cadeia, e a cadeia cercada pelos seus seguidores, que a essa altura já passavam de 300, e aí o Padre Cícero interviu pedindo que o Floro, não é, relaxasse a prisão, deixasse o Beato sair e tal. Bom, o Floro Bartolomeu, já idoso, escreveu um texto que chama Documento para a História, onde ele, se referindo ao Beato José Lourenço, ele diz textualmente: aquele era um homem santo. Né? Então, ele reconhece muitos anos depois que o Beato José Lourenço não tinha nada daquilo que a imprensa falava, né? Enfim, né? Que era uma pessoa de uma índole muito boa, um grande líder, como foi.
Estamos conversando com o professor Domingos Sávio Cordeiro sobre o Arraial do Caldeirão e o seu líder, o Beato Zé Lourenço. Aqui nós encerramos o primeiro bloco do nosso programa. Retornaremos com o segundo bloco para continuarmos as nossas discussões.